Fala pessoal, Prof. Renan aqui e hoje eu tô trazendo para vocês uma prova completa da certificação CPA-10. Eu peguei questões aqui de todos os módulos e vou resolver comentando cada alternativa para que a gente possa fazer uma verdadeira revisão desses conteúdos. Então, se vocês vão fazer a prova da CPA-10, estão com ela agendada ou vão agendar, não deixem de assistir esse vídeo, porque além de treinar resolvendo essas questões, vocês também vão fazer uma revisão aí dos principais pontos que caem nessa prova. Só antes de começar, né, se vocês gostam desse conteúdo, eu peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral, e também quem não for inscrito no canal ainda, convido aí a se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E também, lembrando aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo, no comentário fixado, o meu curso completo para a certificação CPA-10, que além de toda a teoria, slides, apostilas, também tem material de resumo direcionado para revisão e, é claro, questões, simulados, tudo para que vocês possam passar aí tranquilamente na prova da Anbima. E agora sim, a gente vai começar aqui, primeira questão, estou colocando ela na tela aí para vocês, recomendo sempre que vocês pausem o vídeo, né, quando eu colocar a questão, tentem resolver sozinhos, e aí depois, mesmo que vocês tenham certeza da questão, coloquem os meus comentários, né? Porque eu vou forçar uma revisão aqui com vocês. E dessa maneira vocês vão fixar melhor o conteúdo. Primeira questão, então, diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma função típica das entidades normativas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o SFN. Então, só para a gente relembrar, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, eu tenho entidades que são normativas, as supervisoras, e tenho as entidades operadoras, né, os operadores. As normativas são aquelas que vão disciplinar, vão fixar diretrizes. E quais são elas? Né? São só três no âmbito do SFN. E as três são conselhos, né? O Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, esses são os três órgãos normativos que a gente tem. Daí depois tem as entidades supervisoras, aí a gente tem Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, e aí operadores a gente tem diversos, né? A gente tem os bancos múltiplos, a gente tem os bancos comerciais de investimento, corretoras, distribuidoras e por aí vai. Bom, uma função típica então das entidades normativas. Eu já falei, né, que elas são responsáveis por fixar diretrizes, então tem que ser algo nesse sentido. Aplicar sanções administrativas a instituições financeiras que descumprirem normas operacionais. Quem é que está ali no Sistema Financeiro Nacional fazendo a supervisão, fazendo a fiscalização das normas que foram definidas justamente pelos órgãos normativos? São as entidades supervisoras. Então são elas que vão aplicar as sanções administrativas, Bacen, CVM, SUSEP, Previc, e não os órgãos normativos, tá? Cuidado para não confundir essas funções, tá errado aqui a primeira. Definir diretrizes gerais de atuação no sistema financeiro. Tá correto, né? Nada que seja específico, né? Veja que quando a gente resolver esse tipo de questão, vai ter que aparecer, né, se for associado a entidades normativas, diretrizes gerais. Porque quem estabelece detalhes mais específicos aí são as entidades supervisoras. Então, características gerais, diretrizes gerais, isso está de acordo aqui com as funções das entidades normativas. Prestar serviços de intermediação direta entre poupadores e tomadores. Isso é uma função, né, que a gente estuda do Sistema Financeiro Nacional, a chamada intermediação financeira, e quem faz isso são os operadores e não as entidades normativas, né? Então, eu vou ter banco comercial, por exemplo, né, fazendo essa intermediação financeira, banco múltiplo, mas não as entidades normativas. Emitir moeda corrente e realizar operações de mercado aberto. Isso daqui já é função do Banco Central do Brasil, né? Afinal de contas, ele é a autoridade monetária aqui do nosso país. Vamos lá, segunda questão. Qual é o órgão responsável pela determinação das metas de inflação no Brasil? E aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande. As pessoas confundem bastante isso daqui, tá? E se cair na prova de vocês, não quero que vocês errem. A gente tem a definição da meta de inflação, a gente também tem a definição da meta da taxa de juros. E para cada um desses elementos aqui, a gente vai ter quem é responsável por definir. Falou em meta de inflação,
quem define isso é o Conselho Monetário Nacional. Ele vai definir qual que é a meta de inflação que vai ser perseguida pelo Banco Central. A inflação, né, se tratando aqui de política monetária, ela é medida pelo IPCA. É um índice de inflação, né? Ele é utilizado para fins de cumprimento de política monetária no nosso país. E aí, né, quem vai ser responsável por calcular o IPCA é o IBGE. Então, o Conselho Monetário Nacional ele vai lá e estabelece a meta de inflação, ele vai dizer quanto que é o centro do IPCA, né? Vou colocar aqui um valor só para a gente entender essa lógica, 4% ao ano, tá? Aí esse é o centro da meta, tem o teto superior, o teto inferior, mas essa é a meta de inflação levando em consideração o IPCA. Quem define a meta é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central ele vai executar a política monetária para perseguir essa meta. Tanto é que dentro do Banco Central a gente tem o Comitê de Política Monetária, o Copom, e ele vai ser responsável por definir a meta da taxa de juros, que é a Selic. Vou colocar a Selic meta. Então são duas coisas diferentes. O Banco Central, através do Copom, define a Selic meta para executar a política monetária e alcançar a meta de inflação. Então, não errem mais caso vocês tenham errado aqui, mas acho que não, né? Então, gabarito aqui, letra D, Conselho Monetário Nacional. Resumindo, meta de inflação, CMN, Selic meta, ou meta da taxa de juros, Comitê de Política Monetária. E quem calcula o IPCA é o IBGE. Vamos lá. Compete à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, uma entidade que ela é supervisora no âmbito do sistema financeiro, né? E ela vai cuidar de qual mercado? Ela vai cuidar do chamado mercado de capitais, ou também chamado de mercado de valores mobiliários. Ela vai conduzir a política monetária? Não, né? Com base na questão passada que a gente acabou de resolver, eu falei que quem vai executar a política monetária é o Bacen, usando ali o seu Comitê de Política Monetária, o Copom, para determinar a Selic meta, a taxa básica de juros, né? A meta para essa taxa. Então, não é a CVM. Estabelecer as diretrizes da política cambial. Falou em diretrizes, diretrizes gerais, características gerais. Isso, né? Quem vai fazer, se tratando de diretrizes, é o Conselho Monetário Nacional. E quem executa a política cambial, aí, nesse caso, é o Bacen, tá? Mas diretrizes é o Conselho Monetário Nacional. Regular as sociedades por cotas de responsabilidade limitada. E não, né? A CVM, ela vai atuar ali fazendo a fiscalização do mercado de valores imobiliários que envolve sociedades anônimas, sociedade por ação, e não sociedade por cota de responsabilidade limitada, que é uma outra forma empresarial que não vai entrar aqui no tocante de valores imobiliários. Assegurar o funcionamento eficiente das bolsas de valores. Só pode ser essa, né? Porque eu descartei aqui as três primeiras. E tá correto, né? Falou no âmbito aqui do mercado de valores imobiliários, provavelmente vai ser a CVM, tá? E a bolsa de valores, as bolsas, né, elas atuam no chamado mercado de valores imobiliários. Elas são como se fosse, a gente tem aqui a B3, né? E a B3 ela é como se fosse um local onde os investidores eles vão se encontrar para negociar ativos e valores imobiliários. É claro que esse local é digital e não físico, né? Como se fosse um mercado ali que reúne todos esses investidores. Então, para que a bolsa de valores ela funcione de forma eficiente, aí a gente vai ter a atuação da CVM. Então, correto aqui a letra D. São todas atribuições da SUSEP com exceção de. E aí a gente está aqui vendo outra entidade supervisora do mercado financeiro, né? A gente viu a CVM, agora a gente está vendo a SUSEP. A SUSEP, por sua vez, vai trabalhar no que a gente chama de mercado de seguros privados. E aqui é importante a gente lembrar o que compõe o mercado de seguros privados. Eu vou ter, por óbvio, né, os seguros, os resseguros, tá? Cosseguros também vai entrar aqui. Vou ter título de capitalização e vou ter também a previdência aberta.
E a fechada, Renan? Aí a fechada não vai ser de atribuição da SUSEP, né? Porque não é do mercado de seguros privados, é no mercado de previdência complementar. Quem vai cuidar lá é a Previc, que vai fazer a fiscalização. A gente quer o exceto, né? Que não é atribuição da SUSEP. Fiscalizar o funcionamento das sociedades seguradoras. Correto, né? Ela fiscaliza quem oferta seguros, resseguros, cosseguros. Então, a primeira aqui está correta, a gente quer o exceto, né? Então a gente descarta ela. Zelar pelo funcionamento e eficiente e regular, né, do mercado de capitais e seu desenvolvimento. Falou mercado de capitais, a gente vê que é a atribuição da CVM e não da SUSEP. Então a 2 a gente tem que levar em consideração. Vou tirar esse X, né? Porque a gente quer o exceto. Promover a estabilidade do mercado de resseguros. Tá aqui, ó, resseguros. Então a gente descarta porque a gente quer o exceto. Punir os descumprimentos à regulação do mercado de previdência complementar aberta. Tá ok também, né? Agora há pouco eu falei. Quem é que é responsável por fazer a punição? Porque faz a fiscalização e vendo que o agente ali está descumprindo, vai ter a punição. Quem faz é a entidade supervisora. E nesse caso, a entidade supervisora da Previdência Complementar Aberta, que está aqui, é a SUSEP. Então, só a 2 aqui, né, que não é atribuição da SUSEP. O restante, todas as assertivas são sim da SUSEP. As sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários estão autorizadas a... Aqui a gente já começa a falar, né, dos agentes operacionais, das instituições financeiras. As corretoras, então, elas podem emitir CDB? Não, né? CDB, quem é que vai poder emitir principalmente? Banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo, que tem ali em sua carteira, que tenha pelo menos 2 carteiras, né, sendo uma delas a de investimento ou comercial, vai poder emitir o CDB também, mas a corretora, ela não é caracterizada pelo fato de ela captar através de depósito a prazo, que seria o exemplo CDB aqui. Comprar valores imobiliários por conta própria. A corretora, ela pode fazer isso, né? Se a gente olha lá as atribuições das corretoras, a gente vai ver que ela pode comprar por conta própria ou por conta de terceiros. Geralmente, quando a gente pensa na corretora, a gente associa essa imagem de compra por ordem de terceiros, né? Eu estou aqui, quero comprar as ações de uma empresa. Eu vou ter conta em uma corretora, né? Para comprar aqui a Petri, por exemplo, tá? Então, eu vou mandar a ordem para minha corretora e a corretora vai comprar essa ação por uma ordem de um terceiro, mas a corretora ela pode comprar por ordem dela mesma, né? Ela pode fazer investimento. Então, não precisa ser só por ordem de terceiro. Por isso que comprar valores imobiliários por conta própria como uma ação, isso sim é possível para uma corretora, bem como para uma distribuidora de títulos de valores imobiliários também. Emitir debêntures não, porque empresas financeiras não podem emitir debêntures, né? Quem vai fazer essa emissão são empresas não financeiras. E captar recursos via depósito à vista, se no CDB ela já não pode, que é depósito a prazo, muito menos em depósito à vista, que seria a conta corrente. São exemplos de investidores profissionais, com exceção de... Os investidores profissionais, né, a gente pode pensar que são aquelas pessoas, e aí eu incluo pessoas físicas e jurídicas, né, sendo a grande maioria pessoas jurídicas, que pelo ramo de atuação, pelo conhecimento de mercado, né, eles têm mais capacidade e mais conhecimento para investir. E por conta disso, eles vão ter acesso a alguns investimentos que são restritos a eles, né? Uma pessoa normal, por conta de não ter o conhecimento, talvez de não ter a condição financeira, não vai conseguir acessar individualmente esses investimentos. Uma instituição financeira autorizada pelo Bacen é exemplo, sim, de investidor profissional, né? Imagina, quem é que tem mais conhecimento de mercado que um próprio banco, né? Aqui, sendo representado, é claro, pela pessoa jurídica. Então, é investidor profissional. E a gente descarta porque a gente quer, de novo, o exceto. Cuidado quando aparecer um exceto, né? Para não sair marcando a letra A aqui, que geralmente nesse contexto estaria errado. Pessoa natural, aí eu digo pessoa natural é o mesmo que eu dizer pessoa física, que possui investimentos financeiros com valor superior a 1 milhão. E aqui tem que ter um cuidado, tá? 2 coisas estão erradas. Primeiro, não é só ter valor superior a um montante. Além disso, eu preciso do ateste
dessa pessoa, né? Ela tem que atestar que tem conhecimento. E o valor está errado também, porque além de eu ter o ateste para ser investidor profissional, a pessoa natural ela tem que ter 10 milhões, né? E não 1 milhão. 1 milhão vai ser para o investidor qualificado, que é uma categoria, pensando nessa hierarquia, né? Seria uma categoria abaixo. Então tá aqui o nosso exceto. Fundos de investimento e entidades abertas de previdência complementar são exemplos de investidores profissionais, que também têm conhecimento, têm porte e podem acessar investimentos mais restritos. É responsável pela autorregulação do mercado de fundos de investimento e das ofertas públicas. Aí, só para a gente revisar um outro ponto aqui, né? Antes da gente marcar aqui a alternativa correta. Dentro do sistema financeiro, eu tenho a chamada heterorregulação, que é aquela que vem de fora do mercado, que é feita pelos entes do Estado, né? Os entes governamentais. Justamente, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Previdência Complementar, aí os supervisores, Bacen, CVM, SUSEP, Previc. Então são entes estatais e eles vão fazer a chamada heterorregulação, ou, né, mais comumente chamada apenas de regulação do mercado. Mas a gente tem também a autorregulação, que se aquela é feita de fora, essa é feita de dentro do próprio mercado. E quando eu digo dentro do próprio mercado, é porque os próprios agentes operacionais vão se reunir e estabelecer regras para que eles mesmos sigam. Dentro aqui do contexto de fundo de investimento, eu estou falando do mercado de capitais. Porque fundo de investimento é um valor mobiliário, tá? Então, a regulação aqui do mercado de capitais, que é aquela que vem de fora, é pela CVM. Isso tem que estar, né, entendido até pelas questões passadas e pelo que a gente já falou. Mas a autorregulação que vem de dentro, nesse caso aqui, vai ser feito pela Ambima, que é responsável, entre outras coisas, né, por atestar os profissionais que atuam no mercado de valores imobiliários, através das certificações da Ambima, né, CPA 10, CPA 20, CEA, as novas certificações, e por aí vai, né. Então a Ambima, ela é responsável pela autorregulação no que tange aqui os fundos de investimento. As demais opções, né, Conselho Monetário Nacional, CVM, Bacen, são exemplos de regulação ou heterorregulação. A utilização indevida de informação privilegiada define o conceito de. Então, a pessoa ela tem acesso a uma informação que não é pública ainda. E ela utiliza, né? Que a gente está no contexto de mercado de capitais também. E ela utiliza essa informação para ter algum tipo de vantagem financeira. E ela não poderia, né? Porque a informação ela não é pública, ela é sigilosa. Nesse caso aqui, a gente está diante do insider trader, tá? E a gente pode marcar aqui a letra B. É um ilícito que a gente tem no mercado de capitais. Front-runner é aquela pessoa que atua no mercado de capitais e aí ela tem um cliente e esse cliente, por exemplo, faz uma ordem muito grande da compra de ações, né? Então o cliente vem aqui e joga um montante muito grande para comprar ações da empresa X aqui. E aí, como essa ordem tem que chegar para a corretora e tem uma pessoa aqui, né, que vai atender esse cliente, um profissional do mercado de valores imobiliários que vai atender, ele tem conhecimento dessa ordem grande, mas antes de executar a ordem do cliente, ele vai lá e ele compra para ele ações dessa empresa. Qual que é a lógica por trás disso? Ele sabe que essa operação vai ser muito grande do cliente dele e vai fazer com que o preço dessa ação, o preço desse ativo, se valorize. Então ele, de maneira, na cabeça dele, inteligente, vai comprar antes, porque sabe que vai valorizar e depois ele vai poder vender. Mas isso é um ilícito, né? Ele está utilizando ali da posição dele, de saber o que o cliente vai fazer, para executar algo em benefício próprio. Ele se coloca na frente, por isso, front-runner. Messenger não é um ilícito do mercado de capitais, né? Fora aqui de contexto. E day trader é aquela pessoa que compra e vende o ativo no mesmo dia, fazendo uma operação de day trading. Então, letra B nessa daqui. Determinado funcionário da empresa XY, envolvido na atividade de tráfico de menores,
transfere de sua conta corrente os valores obtidos por essa atividade para a conta de laranjas. O procedimento narrado diz respeito à etapa da lavagem de dinheiro conhecida como... vamos lá, né? A gente tem 3 etapas no que tange aqui o crime de lavagem de dinheiro, que é o COI, né? Colocação, esse primeiro C aqui de colocação, ocultação do O e integração do I. São essas as 3 etapas. E aí, cada etapa aqui, ela acontece alguma coisa, né, no crime de lavagem de dinheiro. Ela recebe esse nome por conta do que acontece. E, nesse caso, transferência da conta corrente dos valores para uma conta de laranja. A qual etapa isso se refere? Aí eu vou revisar aqui com vocês. Na colocação, que é esse C aqui, é quando o criminoso que foi lá, cometeu uma infração penal, um crime, e teve uma vantagem financeira, e dessa vantagem financeira ele pretende mascarar, ocultar, dissimular a origem dessa vantagem financeira, e aí ele está cometendo o crime de lavar dinheiro, é quando ele vai lá e ele compra algum ativo, ele deposita o valor na conta dele, e isso caracteriza a colocação, né, quando o dinheiro está entrando ali no sistema financeiro. A ocultação, ela acontece quando o criminoso ele começa a movimentar, a fazer uma série de movimentações com esse dinheiro de origem ilícita para tentar esconder a origem dele, né, para mascarar, para quebrar a cadeia de evidências que liga esse dinheiro com a atividade ilícita. Isso acontece na ocultação. E na integração é quando o dinheiro ele volta formalmente com a aparência de limpo para a economia. Né? Parece que ele vendeu um terreno. O dinheiro vem dessa venda de terreno, mas na verdade não foi, né? Ele fez a colocação, fez a ocultação, e aí parece que veio disso, mas se for investigar a fundo, tem a ver lá com uma atividade criminosa que ele cometeu. Então essas são as 3 etapas e é isso que acontece em cada etapa, né? De maneira resumida. Então, quando eu falo nessa transferência, eu estou falando de movimentações que estão acontecendo para tentar quebrar essa cadeia de evidências. E isso caracteriza a ocultação. Então, letra C aqui. Não é sonegação, né? Sonegação tem a ver ali com a parte de impostos. Integração não é o caso aqui, porque seria quando ele volta para a economia com essa aparência limpa, e cobertura nem é uma fase, né? Então, a A e a D não são fases do crime de lavagem de dinheiro, a integração aqui não corresponde ao que a gente viu, e a ocultação é o que aconteceu. O índice de inflação oficialmente utilizado pelo governo brasileiro para verificar o cumprimento da meta de inflação é o... Aí, essa questão aqui, ela tem que estar tranquila, né? Porque pela revisão que eu já fiz lá no início, acho que isso daqui está bem fácil, bem palpável. O índice de inflação que é utilizado para fins de cumprimento da meta de inflação da política monetária é o IPCA. Só para a gente lembrar, quem é que calcula o IPCA? É o IBGE, tá? Então, gabarito aqui na letra C. E, mais uma vez, quem define a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. A Selic Over e a meta da Selic têm funções distintas, sendo que a Selic Over, 2 pontos. E, realmente, né? A meta da Selic, ou meta da taxa de juros, ou Selic meta, como eu coloquei agora há pouco, ela é a meta que o Copom, eu vou colocar aqui, né? Que o Copom define. O Copom, ele define a meta para a taxa Selic, e isso é a Selic meta. Já a Selic Over é a Selic propriamente dita. Ou seja, né, ela vai ser calculada diariamente, essa taxa aqui, a Selic Over, e só para a gente revisar, né, como é que funciona o cálculo. Eu tenho instituições financeiras que estão se emprestando dinheiro no chamado mercado interbancário, utilizando aqui títulos públicos federais como lastro dessas operações. Então eu tenho recurso indo de uma instituição financeira para outra, e o lastro dessa operação aqui, a garantia, é título público federal. Tá? É como se, por exemplo, eu comprasse, pensando numa pessoa que vai comprar um carro, né? Eu pegasse um financiamento e o carro ficasse como garantia desse financiamento que eu peguei. A mesma coisa acontece aqui, as instituições financeiras emprestam dinheiro entre elas no mercado interbancário e o título público federal ele fica como lastro, como garantia dessa operação. Só que é cobrada uma taxa de juros nesse financiamento, né? Então vamos supor que a taxa aqui cobrada foi de 10% ao ano.
E isso vai acontecer entre várias instituições financeiras no mercado interbancário. E aí a média dessas operações em um dia gera a chamada Selic Over. Tá? Isso é a Selic Over, ela é calculada dessa forma. Só que o Comitê de Política Monetária, ele determina qual que é a meta para essa taxa. Ele pode determinar, por exemplo, que a meta ela é de 10% ao ano. Essa é a meta que foi determinada. Nessa situação aqui, a meta que o Copom determinou é 10%. E na prática, a Selic Over está em 10%. Então, tá tudo ok, né? A taxa de juros ela está de acordo com a meta que foi definida. Mas e se não fosse? E se o Copom tivesse determinado 11% de meta para essa taxa e no dia a dia ela está sendo calculada ali, ela está em 10%. Aí o Banco Central vai executar a política monetária para influenciar essa taxa aqui, para ela sair de 10% e se aproximar da meta. Isso é a execução da política monetária, tá? Então, uma baita revisão aí de vários temas, né? Das atribuições do Copom, do Bacen, da política monetária, os instrumentos de política monetária, para a gente não esquecer. Dito isso, então, uma coisa é a taxa propriamente dita, que é aquela calculada. Outra coisa é a meta para essa taxa, que é definida pelo Copom. A Selic Over representa a taxa média anual de inflação? Não, né? O índice de inflação que a gente usa é o IPCA, para fins de cumprimento da política monetária. É a taxa média das operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. É isso daqui, né? É uma operação compromissada porque ela é uma operação de um dia, né? Então, a empresa, ou melhor, né, a instituição financeira que emprestou o dinheiro, que vendeu o título público federal, ela vai fazer uma operação contrária no dia seguinte. Por isso, compromissada. Tá correto aqui a letra B. Define o valor mínimo da taxa Selic Meta? Não, né? Na verdade, quem é parâmetro para quem é a Selic Meta. Determina o custo de financiamento de curto prazo para o governo. E não, né? Não é o custo de financiamento aí de curto prazo que o governo vai usar ali para, por exemplo, se endividar, né? Isso não tem a ver aqui com o cálculo, com o conceito da Selic Over. Então, nesse caso, a gente pode marcar aqui a letra B. Quanto menor o prazo de um título de renda fixa emitido por uma empresa, né? Qual seria um exemplo de título que é possível de ser emitido por uma empresa e que seja de renda fixa? Uma debenture, né? Uma debenture é um título emitido por uma empresa e é de renda fixa, uma nota promissória, que é uma commercial paper também. São títulos de renda fixa. Quanto menor o prazo desse título emitido por uma empresa, né, então eu tenho duas situações aqui, a debenture A com prazo de 1 ano e a debenture B com prazo de 10 anos. E aí a gente vai imaginar o investidor que vai colocar o dinheiro dele ou na A ou na B. O que muda? Quanto menor o prazo, menor o risco de crédito? Sim. Pensa assim, né? Eu vou colocar, pra gente sentir na prática, eu tenho a opção ali de colocar 500 mil reais em uma debênture que tem vencimento de 1 ano ou naquela que tem vencimento de 10 anos. Eu vou pensar muito antes de colocar naquela que tem vencimento de 10 anos, porque em 10 anos existe uma probabilidade maior dessa empresa ela falir e nela não conseguir me fazer o pagamento. Então, quanto maior o prazo, maiores são os riscos, né? Quanto menor o prazo, se é o prazo de um dia, né? Vamos pensar em um prazo curtíssimo. A chance dessa empresa quebrar de um dia para o outro é muito pequeno. É muito mais fácil, muito mais provável que ela venha a ter algum problema financeiro em um prazo maior. Não que seja a regra, né? Mas a gente trabalha aqui com o que é possível ou não. E nesse caso, então, quanto menor o prazo, menor o risco. Não só o risco de crédito, risco de mercado também. Risco da taxa de juros, que é um subtipo. Então, menores são os riscos. Maior o risco de liquidez? Não, menor. É maior o risco quanto o prazo for maior. Maior o risco da taxa de juros? Menor. Menor o risco tributário? E não, né? Não tem a ver a emissão do título da empresa com aspectos tributários, né? Isso tem a ver com a receita e tudo mais. Então tá fora aqui de contexto.
Tanto que a gente não trabalha com essa ideia de risco tributário aqui quando a gente estuda as certificações. Agora, risco de crédito, liquidez, taxa de juros, risco de mercado, risco cambial, esses a gente sim analisa. O risco de default é definido como: esse é o risco que é justamente a ideia da empresa não fazer o pagamento daquilo que foi acordado. Né? A gente poderia também colocar como risco de crédito. É um outro nome, na verdade, tá? Risco de default. A variação no retorno das ações, isso são condições de mercado, né? O preço da ação mudando a cada dia. Então, não é o caso aqui. A flutuação nos preços dos ativos ocasionadas por mudanças no âmbito. Ah, não, tá certo. Mudanças no âmbito macroeconômico. Isso também é ocasionado pelo mercado, então também não vai ser o risco de default. A probabilidade de perda por não conseguir comprar ou vender um ativo a seu preço justo. Isso é o que a gente chama de risco de liquidez. Só sobra a letra D. O investidor não reaver de maneira parcial ou integral o que lhe foi prometido por meio da obrigação de dívida em retorno pela concessão de empréstimo, que, em outras palavras, é o risco de crédito, né? Ele emprestar o dinheiro dele e esse dinheiro não voltar de maneira íntegra ou ainda parcialmente, né? Voltar só uma parte ou não voltar nada. Isso é o risco de crédito, outro nome é risco de default. Ou calote também, né? Sobre as debêntures, que a gente já viu que é um título de renda fixa emitido por empresas não financeiras. Está correto afirmar. Empresas financeiras de capital aberto podem emitir? Acabei de falar que não financeira, né? Então tá errado. Servem para financiar projetos de curto prazo de empresas não financeiras. Esse não financeiro está correto, tá? De capital aberto, mas erra aqui quando fala curto prazo, porque a debênture ela tem como característica ser de longo prazo, enquanto que a nota promissória, a commercial paper, ela sim seria de curto prazo. Servem para financiar projetos de médio e longo prazo de empresas não financeiras de capital aberto ou fechado. Tá correto, uma empresa de capital fechado, sendo uma sociedade anônima, ela pode sim emitir debêntures, né? Só não vai poder fazer a colocação pública dessas debêntures. E falou médio e longo prazo, tá correto aqui a letra C. Não é possível resgatar investimentos em debêntures de forma antecipada. Pode, né? Ou vendendo no mercado secundário, ou daqui a pouco conseguindo esse resgate antecipado pela própria empresa, né? Quando ela traz essa possibilidade. É exemplo de investimento isento de imposto de renda para pessoas físicas. E aí a gente tem várias opções de investimento no nosso país, e algumas dessas opções, para pessoas físicas, a gente não tem a tributação. Quais são os principais exemplos? Né? Caderneta de poupança não tem tributação, e os títulos do ramo imobiliário e do agronegócio. Né? Então, LCI, LCA, CRI, CRA, né? CCI e CDCA, e também a cédula CFP, né, cédula financeira do produtor, são exemplos de títulos que a gente não tem o imposto de renda. Dentro das opções aqui, só vai caber a LCI. Clube de investimento, fundo de investimento e debêntures, a gente tem imposto de renda. Com um asterisco aqui que eu quero colocar, tá? A debênture, quando eu coloco assim de maneira geral, eu entendo que tem tributação. Agora, se eu falasse debênture incentivada, aí eu poderia entender como isento. Ainda que tenha que obedecer regras específicas, né, para conseguir ter isenção de imposto, de ser lá do setor prioritário, de ter o prazo médio de pagamento acima de determinado ano, de não ter cupons sem um intervalo menor de 180 dias e tal. Se eu colocasse aqui debênture incentivada, eu poderia entender como isento de imposto. Mas se eu colocar só de maneira geral, assim, debêntures, aí eu entendo que tem a tributação. O risco de mercado em uma LCA, que é um título, né, do ramo agronegócio. É mitigado pela presença do FGC? Primeiro, a gente tem FGC na LCA, a gente tem, né, a cobertura do FGC, que vai proteger o investidor até o valor de 250 mil em investimentos no ramo bancário. A LCA está coberta pelo FGC. Agora, ele protege o risco de mercado? Não. Ele protege o investidor do risco de crédito, que é o investidor ele colocar o dinheiro e a instituição financeira quebrar.
aí ele protege até esses 250 mil por instituição financeira ou conglomerado financeiro e ainda observando aquele limite de 1 milhão a cada 4 anos. Então, o risco de mercado não é mitigado pelo FGC, esse risco ele vai estar presente e nesse caso aqui da LCA tem a ver com as flutuações nas taxas de juros. Então tá errado a nossa primeira. Afeta mais as LCAs que são pré-fixadas, correto, né? Porque quando eu coloco aqui, né, o meu dinheiro eu vou colocar duas opções, né? LCA-A e LCA-B. A LCA-A, ela me paga uma taxa de juros de 10% ao ano. É o título pré-fixado, né? Porque eu já sei o quanto que eu vou receber. E a LCA-B, ela me paga 90% do DI. É um título pós-fixado, porque eu tenho um índice aqui de referência, e aí eu calculo em cima desse índice o quanto que eu vou receber. Aí vamos pensar, né, que a taxa de juros, nesse momento em que eu contratei a LCA, ela era de 12% ao ano. Então a LCA está me pagando um pouquinho a menos que a taxa, mas eu não tenho imposto de renda, né, sendo pessoa física, está condizente com o que a gente vê aí no mercado. Talvez, né, vamos deixar aqui a taxa em 10,50% ao ano. Aí, está mais próximo aqui. E na LCA-B eu vou receber 90% desses 10,50% ao ano. No momento em que eu contratei. Aí vamos pensar, né, que essa minha LCA ela tem um prazo de 2 anos. E eu falei, né, que quanto maior o prazo, maiores são os riscos. Porque nesse tempo de 2 anos, pensando no risco de mercado, eu posso ter oscilações aqui na taxa de juros. Essa taxa aqui, de 10,50%, ela pode, nesse tempo aqui, ir para 15%. Pode acontecer. Só que, quando eu contrato uma LCA pré-fixada, eu travei no início da contratação a minha remuneração em 10%. A taxa foi em 15%. Eu vou continuar recebendo 10%. Esse é o problema de um título pré-fixado. Agora, a LCA-B, que é pós-fixada, ela não está me pagando uma taxa fixa. Ela varia de acordo com esse índice. Então aqui ela calculou 90% de 10,50 e ela vai continuar calculando em cima da taxa de juros. Então ela vai me pagar 90% desses 15%. Ela vai acompanhar essa alta na taxa de juros, enquanto que a minha LCA aqui ela ficou travada em 10%. Então, né, como essas alterações na taxa de juros, elas vêm por conta do risco de mercado, a LCA prefixada ela vai ser mais afetada porque ela não acompanha. Mas se é pior, por que existe a LCA prefixada? Bom, né, a gente tem que entender que nada é sempre melhor em todas as situações, né? Porque caso contrário não existiriam outras opções. A LCA, mesmo que... Eu vou traçar um cenário aqui para vocês e depois eu vou colocar uma outra situação só para vocês entenderem a questão do risco. Nesse exemplo que eu coloquei, só para a gente voltar, a taxa ela saiu de 10,50% e foi para 15%. E se a taxa tivesse caído? Tivesse ido para 5% ao ano, pode acontecer. O meu título estaria fixo em 10%. Eu estaria ganhando mais do que o mercado, porque eu travei em 10. Agora, a LCA-B, ela vai acompanhar a baixa. Eu não vou ganhar tanto assim na LCA-B quanto eu vou ganhar na LCA em comparação à taxa vigente. Então, essa seria uma situação que a LCA ela pagaria melhor do que a pós-fixada. Agora, eu vi que se a taxa subir, aí eu vou me dar mal na pré-fixada, né? Então, a B, ela tem menos risco de mercado porque ela acompanha essas flutuações. E a A, ela trava. E ainda que não acontecesse isso, né, vamos pensar na subida aqui da taxa de juros de 15% ao ano. Por que as pessoas comprariam uma fixada, né, uma pré-fixada, se ela tem mais riscos aqui? Se ela tem mais riscos, pensando nessa subida de taxa, o investidor, sabendo disso, ele vai exigir uma remuneração maior aqui no início, quando ele for contratar. Né? Então, por isso que existem essas opções. Então, daqui a pouco, mesmo a taxa estando em 10,50% ao ano, ele, sabendo do risco maior, ele poderia exigir uma rentabilidade maior aqui para o título pré-fixado. Por isso que existem investimentos que são diferentes. Nada é 100% melhor em todas as situações, porque caso contrário, como eu falei, não existiriam as opções. É nulo quando uma LCA for pós-fixada? Não é nulo, né? Porque vai acompanhar
o título pós-fixado ele vai acompanhar ali a alta e a baixa na taxa de juros, mas dependendo de quão for o aumento e de quão for a baixa, pode levar um tempo para que o título da pessoa ele corrija nesse montante. E aí pode existir ali uma perda. Não dá para dizer que é totalmente nulo, existe, mas é muito menor do que em um título pré-fixado. É a chance de a emissora não cumprir com a promessa de pagamento? Não, isso não é o risco de mercado, isso é o risco de crédito. Um título público federal tem a característica de fazer pagamentos semestrais de juros. Sobre cada pagamento de juros, a alíquota de imposto de renda que é cobrada, ela é de quanto? Tá? Então, o título público, quando ele tem cupons, ele faz o pagamento aqui de juros de maneira periódica. Então, o investidor vem aqui, coloca o dinheiro dele, né, por exemplo, R$ 10.000, e aí, de maneira periódica, a cada 6 meses, ele vai receber aqui os cupons. Né? Nesse caso, vou colocar aqui que cada cupom é no valor de R$ 600. E lá no final do prazo desse título, que pode ser, sei lá, 5, 10 anos, ele vai receber o principal dele de volta e mais esse último cupom. Fato é, a cada pagamento de cupom aqui, eu tenho a cobrança do imposto de renda. Só que o imposto de renda em título público, e em outros investimentos de renda fixa também, segue a chamada tabela regressiva, que vai de 0 a 180 dias cobrando 22,5% de imposto, de 181 a 360 cobrando 20%, né? De 361 a 720 cobrando 17,5% e chegando em 15% para títulos acima de 720 dias. Então, eu tenho que olhar a questão dos prazos. Esses primeiros cupons aqui, como o pagamento é semestral, eles vão ter uma alíquota que vai ser maior. E aí vai chegar um momento que vai passar dos 720 dias e aí cada cupom vai ter o pagamento de 15%, né? Pensando nesse título que vai ter um prazo maior do que 2 anos. Então é de 0%? Não, né? Porque a alíquota mínima é 15%. É de 15% fixo? Não. Os primeiros aqui, eles vão ter uma alíquota maior. É de 22,5%? Não, porque depois de um tempo, né, a gente vai ter alíquotas menores chegando aqui no limite de 15%. Depende do prazo de aplicação? Depende do prazo. Né? Cupons que estão no início vão ter uma alíquota maior e aí depois vai chegar no mínimo de 15%. Tá? Cuidado com esse tipo de questão aí. O FGC oferece garantia para investimentos em CDB, né, Certificado de Depósito Bancário, de um mesmo conglomerado financeiro até o limite D. Eu já falei aqui do limite, né, esse limite é de 250 mil por pessoa física e adicionando aqui, ou pessoa jurídica também. Então, correto aqui é a letra B. Lembrando que também tem o limite de 1 milhão a cada 4 anos, que não foi citado aqui, mas também está presente. Em uma operação compromissada é instituição financeira. A gente até já falou aqui de operação compromissada, mas no contexto do mercado interbancário, né? Quando eu tenho uma instituição financeira emprestando dinheiro para outra e usando ali o título público como lastro. Mas essa operação pode acontecer entre a instituição financeira e o investidor. Só que aqui, o que vai acontecer? O investidor ele vai comprar um título da instituição financeira. Vai ser aqui, por exemplo, uma debênture. Tá? Não é uma debênture que tenha sido emitido pela instituição financeira. É uma debênture que a instituição financeira tem lá na carteira de ativos dela. É emitido por uma empresa não financeira. Só que como é um título da instituição financeira, ou melhor, do ativo dela, não que ela emitiu, ela pode utilizar isso para uma operação compromissada. Ao investidor, ele compra essa debênture, manda dinheiro lá para a instituição financeira, né, manda aqui o valor de R$100 mil, por exemplo, para ter acesso a essa debênture. E em um momento futuro, existe aqui a operação contrária ao que aconteceu, né? Isso no momento A, e depois a gente tem o momento B. O investidor ele vai receber o dinheiro de volta e ele vai vender a debênture novamente para a instituição financeira. Só que ele vai receber aqui um valor com juros. Né? Vai receber 120 mil e essa debênture volta para a instituição financeira. Foi uma operação compromissada porque existiu aqui esse compromisso de revenda pelo título que foi comprado inicialmente. Isso é uma operação compromissada, tá? Compra de um título do investidor com o compromisso de revenda. Não, é a compra do título da instituição financeira e não do investidor. Vende um título
né, a gente está olhando sobre a ótica da instituição financeira. A instituição financeira vende um título para o investidor, que é o que aconteceu aqui, com o compromisso de recompra. Sim, né, ela vai recomprar esse título no momento B. Então está correto aqui a letra B. Compra de um título do investidor? Não, né? Ela vende. Vende um título para o investidor com o compromisso de não recomprar, pelo contrário, né? Com o compromisso de recompra. Se a meta da taxa Selic se mantiver, né, em 8% ao ano, durante um período de aplicação na poupança, a remuneração para os investidores será D. Então a gente tem que lembrar aqui da remuneração da poupança, né, as regras de remuneração. E basicamente é o seguinte, se a taxa Selic ela estiver acima de 8,50% ao ano, a remuneração da poupança para pessoas físicas vai ser de 6% ao ano, mais a taxa referencial, ou 0,5% ao mês, né? Mais TR. Aqui a gente está colocando ao ano, mas o mais correto seria ao mês, né? Ou pelo menos essa taxa aqui de 6% ao ano é uma taxa nominal. Agora, se a Selic ela estiver abaixo, a meta, né, da Selic estiver abaixo de 8,50%, abaixo ou igual, né? Aí a remuneração da poupança vai ser 70% da meta mais a taxa referencial, que é um outro componente aqui da remuneração da poupança. Então, se a meta se mantiver em 8%, a gente entra aqui na situação B, na segunda situação. Nesse caso, a remuneração é 70% da meta da taxa Selic. Cuidado para não cair na pegadinha, né? Porque não é só 70% da meta, é 70% da meta mais a taxa referencial. O candidato apressado marca aqui a letra A e acaba errando. 6% ao ano? Não, né? 6% ao ano mais TR seria, apesar de ser uma taxa nominal, mas estaria correto, seria se a taxa estivesse acima de 8,5%. 70% da meta mais a TR, taxa referencial. Está correto aqui a letra C. E a letra D está errado, né, porque traçou justamente o primeiro cenário. Uma característica das ações ordinárias é de que, essa é tranquila, né? A gente tem dois tipos principais de ações: as ações ordinárias e as ações preferenciais. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto. Então, o investidor que ele compra uma ação ordinária, ele está comprando o que, na verdade? Ele está comprando uma partezinha do capital social de uma empresa. E aí, tendo essa partezinha aqui, ele vai poder votar, sendo uma ação ordinária, né? Ele vai poder votar lá nas assembleias que vão acontecer envolvendo essa empresa, né? Ele vai poder influenciar na medida da quantidade de ações que ele tem. Então essa é a característica da ação ordinária. Aí a gente tem também um outro tipo que são as ações preferenciais, que via de regra não dão direito a voto, mas estabelecem algumas preferências, alguns privilégios para aqueles acionistas que têm esse tipo de ação. Por exemplo, né, preferência no recebimento de dividendos. Então, a ação ordinária confere direito a voto nas assembleias? Correto. Conferem prioridade aos seus acionistas na distribuição de dividendos? Isso quem vai fazer a ação preferencial. Estão cobertas pelo FGC? Não, não é um título de um banco e não tem risco de crédito aqui na emissão de uma ação, né? Porque a pessoa ela se torna sócia da empresa, ela está compartilhando do risco. Então não é um título de crédito. São ativos de renda fixa? As ações? Não, né? São títulos de renda variável. Sobre a constituição e registro de um fundo de investimento na CVM, podemos afirmar que o fundo só pode operar após a aprovação manual da CVM? Não, né? O prestador de serviço essencial ele vai mandar lá esse fundo para a CVM e a aprovação ela não precisa ser manual, ela pode ser automática, estando ali tudo de acordo com a CVM, tá? Então o erro está aqui no manual. O registro é automaticamente concedido pela CVM após o envio eletrônico de documentos pelo administrador do fundo, que é justamente um dos prestadores de serviços essenciais. Então, correto aqui a letra B. A CVM não participa do processo? Participa, né? Ela recebe essas informações e aí, estando tudo ok, de forma automática a gente tem o registro. O registro na CVM é facultativo para fundos de investimento de pequeno porte? Não, né? Não é facultativo, não. Tem que ter esse registro sim, porque
fundos de investimento está dentro do mercado de valores imobiliários, que é justamente função da CVM ali de fazer a fiscalização, de proteger o investidor. São casos em que é possível fazer a cessão ou a transferência de cotas de um fundo de investimento aberto. E o que é uma cessão ou transferência de cota, né? Assim, o investidor, quando ele entra em um fundo de investimento, ele compra uma cota, tá? A lógica é parecida de quando ele compra a ação de uma empresa, né? A diferença é que aqui ele vai comprar parte do patrimônio do fundo de investimento. E esse fundo de investimento, ele vai, deixa eu só puxar para o lado aqui, ele vai pegar esse patrimônio aqui e vai sair investindo em diferentes ativos financeiros, né? Coisa que a gente não tem lá nas ações. Então, essa cota aqui que eu vou colocar, ela é parte do patrimônio desse fundo. E aí, o investidor, sendo um fundo de investimento aberto, primeira coisa, né, antes da gente se aprofundar, eu tenho dois possíveis tipos de cotas, as cotas abertas e as cotas fechadas. Uma cota aberta, um fundo de investimento aberto nesse caso, é aquele que o investidor pode colocar o dinheiro dele e resgatar o dinheiro dele a qualquer momento. Então ele foi lá, comprou a cota, participou do fundo. Daqui uma semana ele quer vender essa cota e resgatar o dinheiro dele. Ele pode fazer no fundo aberto. E tem o fundo fechado, né, que são as cotas fechadas. Nesse caso, existe um prazo de duração específico para o fundo. E aí o investidor, uma vez que ele entrou ali no fundo, ele vai ter que esperar esse prazo. Ele não consegue fazer o resgate, solicitar o resgate, igual ele consegue no fundo aberto. Só que no fundo fechado, existe a possibilidade do investidor pegar a cota que ele tem e vender essa cota para um outro investidor que deseja fazer parte desse fundo. Então não é que ele solicitou resgate do fundo, ele pegou a cota que ele tem e transferiu, fez a cessão para um outro investidor. Isso em um fundo fechado é possível, justamente porque o investidor ele não consegue resgatar o dinheiro dele. Agora, em um fundo aberto, isso não é regra. A pessoa ela não consegue fazer essa cessão, essa transferência para um outro investidor em um fundo aberto. Até porque, se ela quer o dinheiro dela de volta, ela não precisa fazer isso. Ela só solicita o resgate e ela recebe o dinheiro. Mas existem situações que, mesmo em um fundo de investimento aberto, é possível fazer a cessão ou transferência de cota, que é justamente essa situação aqui que a gente viu. Mas são situações limitadas, né? Por isso que eu falei, a regra é não poder, mas existem as exceções. E quando que a gente vai ter essas exceções? Execução de uma garantia, dissolução de sociedade conjugal, né? A pessoa se separou, e uma decisão judicial que está mandando acontecer essa cessão aí, essa transferência de cotas. Então, tenho 3 exemplos aqui de que é possível sim fazer a transferência em um fundo de investimento aberto. Só repito, essa é a exceção, né? Porque a regra em fundo aberto não é possível fazer essa cessão de transferência. As 3 estão corretas, tá? 1, 2 e 3. Em uma assembleia geral de um fundo de investimento, para evitar conflitos de interesse, alguns participantes não podem votar. São exemplos desses participantes, com exceção de... se eu vi que existem as assembleias nas empresas, agora eu estou vendo que também em um fundo de investimento existe a assembleia, que é para tomar decisões importantes a respeito do fundo de investimento. Só que não é todo mundo que participa dessa assembleia que pode votar. Então, quem é que é a exceção que pode votar? Cuidado com o enunciado. O enunciado falou que alguns participantes não podem votar. São exemplos desses participantes, com exceção de. Ou seja, eu quero exemplos de pessoas que não podem votar e, na verdade, eu quero a exceção, que é a pessoa que pode votar. O administrador, o gestor e os prestadores de serviço do fundo, outros, né, custodiante, o distribuidor, eles podem participar da assembleia, mas devido a conflitos de interesse, onde eles poderiam daqui a pouco votar para tomar melhores decisões pensando em benefício próprio, embora eles possam participar, eles não podem votar. Agora, quem por óbvio pode votar? O cotista, tá? Então, exemplos de quem não pode votar: administrador, gestor, prestador de serviço. São exemplos desses participantes, com exceção de quem? Do cotista, que participa da assembleia e pode votar. É a mesma coisa no âmbito da empresa. Quem é que pode votar na empresa? Os acionistas, que são os detentores das ações. Quem é que pode votar em uma assembleia? Os cotistas,
que são detentores das cotas desses fundos de investimento. A taxa de administração em um fundo de investimento é a taxa, né, que muitos fundos de investimento vão ter e que diminui a rentabilidade do investidor, né, a taxa que vai ser cobrada para remunerar os prestadores de serviços essenciais. É uma taxa fixa. Ela é fixa, tá? Eu tenho lá o valor dela. Por exemplo, é uma taxa de 2% ao ano. Expressa em percentual ao ano, né, como eu coloquei, e é calculada e deduzida mensalmente do valor da cota? Não, ela é fixa, expressa ao ano e ela é calculada e deduzida diariamente. Taxa variável? Não, fixa. Fixa, expressa em percentual ao ano, que é calculada e deduzida diariamente. Embora ela apareça de forma anual, na verdade, todos os dias ela é calculada e já descontada do valor das cotas. Variável? Não, fixa. Um determinado fundo de investimento, ele aplica 85% do seu patrimônio em títulos da dívida externa da União. Para fins de classificação, esse fundo ele se enquadra como curto prazo, longo prazo, cambial ou dívida externa. Está aqui, né? Tá bem tranquila. Ele vai se enquadrar como dívida externa. Para que ele seja enquadrado aqui, a gente só tem que lembrar que ele tem que aplicar no mínimo 80% do patrimônio dele em títulos da dívida externa da União. Então é uma dívida que a União tem com outros países. E nesse caso, o fundo de investimento ele está investindo nesses títulos da União. Nesse caso, então, né, como é 85%, é acima desses 80%, ele vai ser classificado dessa forma. Para que uma classe de fundo de investimento seja classificada como de renda fixa, conforme classificação da CVM, ele deve investir um percentual mínimo em títulos de renda fixa pré-fixado ou pós-fixados. Esse percentual mínimo é de quanto? Tá? Então, se na questão passada a gente viu os títulos da dívida externa, agora a gente está vendo títulos de renda fixa. E o percentual aqui é o mesmo da questão passada, tá? É 80%. Ou seja, ele tem que colocar no mínimo 80% do patrimônio dele em títulos de renda fixa pré-fixados ou pós-fixados. Aonde que a gente vai ver 67%? A gente vai ver nos fundos de ações, tá? É lá que aparece esse percentual. Não é um dos objetivos do Código ANBIMA de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros estabelecer parâmetros para a indústria que visem. Só para a gente contextualizar, né? Os códigos da ANBIMA são códigos de autorregulação. A gente viu no início do vídeo que a ANBIMA ela trabalha ali na autorregulação do mercado de capitais. E aí uma forma como se dá essa autorregulação é através da edição desses códigos aqui, que vão trazer normas para os participantes do mercado. Eu tenho um código, então, que trata da administração e gestão de recursos de terceiros. E aí ele tem lá, né, os objetivos. Eu quero um exemplo de um não objetivo, ou seja, algo que não é desse código. Que visem a qualidade e disponibilidade das informações sobre os investimentos. Isso é objetivo, né? Então eu descarto. As melhores práticas do mercado. Objetivo também. A padronização dos procedimentos, né, entre diferentes instituições. Objetivo também. A redução da concorrência. Mas de jeito nenhum, né? A ideia sempre é aumentar a concorrência, porque isso vai se traduzir em mais informações, vai se traduzir em mais benefícios às pessoas que querem acessar esse mercado. Então, não é redução da concorrência, é aumento da concorrência. Então, errado aqui, não é objetivo a letra D. Previdência agora. Sobre o benefício fiscal que um plano de previdência privado pode propiciar, está incorreto, cuidado, né, com o incorreto aqui, informar. Nunca é a melhor alternativa aportar mais de 12% da renda bruta anual tributável em um plano de PGBL. Então, assim, o PGBL, só para a gente lembrar, ele é uma modalidade de previdência privada que tem como característica trazer um benefício fiscal para aquelas pessoas que investem nele e fazem a declaração de imposto de renda utilizando o formulário completo. Isso porque elas podem utilizar esse valor que está sendo aplicado em PGBL para abater a base de cálculo de imposto de renda delas e pagar menos imposto em um primeiro momento. E essa vantagem que se tem nesse primeiro momento
a gente depois tem o pagamento de imposto sobre o PGBL, que é sobre o total do valor que foi aplicado, né? Mas ao fazer isso, a pessoa ela posterga o imposto e ainda pode ter uma alíquota menor do que ela pagaria se ela não fizesse isso. Mas existe um limite do que eu consigo deduzir do meu imposto, tá? Então vamos supor que eu tenho uma renda anual de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu quero colocar parte desse valor em um PGBL para diminuir essa base de cálculo. Porque se eu ganho 100 mil no ano, a minha base de cálculo de imposto são os 100 mil reais, a princípio. Eu vou ter que pagar imposto de renda sobre isso daqui. Mas aí eu sabendo que se eu for lá e preencher o formulário completo da declaração de imposto e investir em um PGBL, eu posso diminuir isso daqui. Para daqui a pouco, posso diminuir para 95, para 90, para 88 mil. Porque aqui eu tenho o limite de dedução, tá? Esse limite do que eu consigo deduzir é 12% da minha base de cálculo, que é o que a gente tem aqui na letra A. Então, investindo 12% da minha renda, 12% de 100 mil é 12 mil, tá? Vou colocar em outra cor aqui. Eu estou colocando 12 mil reais em um PGBL. Isso significa que eu consigo diminuir a minha base de cálculo de imposto para 88 mil. E se antes eu tinha que pagar imposto sobre 100, agora eu vou pagar imposto sobre 88. No final do PGBL, eu vou pagar imposto de renda sobre os 12 mil mais os rendimentos, né? Mas, como eu falei, com a possibilidade de postergar isso lá para frente e diminuir também a alíquota que está sendo cobrada. Nunca é a melhor alternativa aportar mais de 12% da renda bruta anual tributável em um plano de PGBL. Não é interessante eu colocar mais que 12% no PGBL? Por quê? Se eu colocar, por exemplo, 15%, o que vai acontecer? Vou colocar 15% da minha renda. Deixa eu só trocar a cor aqui de novo, né? Eu pergunto, é mais de 12%? É mais, né? Antes eu estava colocando 12 mil, agora eu vou colocar 15 mil no PGBL. Coloquei 15 mil. A minha base de cálculo, como o limite é 12%, a minha base ela vai baixar só até 88. Ela não vai baixar para 85, que seriam os 15 mil que eu coloquei. Então ela só baixa até esse limite. O problema é que pode parecer inofensivo, né? Tudo bem, eu baixei em 12 e o restante está lá investido na Previdência. O problema é que eu vou fazer o pagamento sobre essa diferença aqui, que são os 3 mil reais, que eu não aproveitei. Né? Eu não aproveitei esses 3 mil reais aqui que eu coloquei no PGBL. Eu vou fazer o pagamento de imposto de renda sobre esses 3 mil mais os juros. Sobre esse total. E aqui eu não tive um desconto na minha base de cálculo, então eu vou estar pagando mais imposto do que se eu pegasse esses 3 mil reais, que é o excedente, do que passou o limite, e colocasse um VGBL, por exemplo. Porque no VGBL, se eu colocasse esses 3 mil reais lá, colocar, ó, 3 mil mais juros que vão render no VGBL. Eu vou fazer o pagamento de imposto de renda só sobre os juros e não sobre o principal. Então não é a melhor alternativa eu aportar mais de 12% no PGBL. Aqui eu fiquei por cima, né, do que eu coloquei. Deixa eu só puxar aqui, ó. Aí agora está aparecendo para vocês. Então, no PGBL eu vou pagar imposto de renda, nesse excedente aqui de 3 mil reais, sobre o total, 3 mil mais juros. No VGBL eu vou pagar imposto de renda, nesse excedente aqui, apenas sobre os juros. Nos 3 mil eu não pago. Por isso que é mais vantagem eu diversificar quando eu cheguei nesses 12%. Colocar os 12% no PGBL, aproveitar o benefício fiscal e o restante colocar no VGBL. Todas as pessoas que fazem declaração do imposto de renda podem obter benefício de um PGBL. Tá errado, né? Porque ela tem que utilizar o formulário completo. Então, não é todas as pessoas, não são todas as pessoas. Como a gente quer o incorreto, é a letra B. Um plano PGBL tem a vantagem de gerar renda dedutível e a desvantagem de cobrar imposto sobre todo o valor investido. É o que eu acabei de falar, né? Eu consigo reduzir a base de cálculo, mas lá na frente eu vou fazer pagamento de imposto de renda sobre o total. Né? Aqui eu coloquei só excedente, mas a gente sabe, deixa eu voltar aqui para o que estava antes, né? Para não confundir. Eu vou colocar os 12% aqui. Tá? Então, 12% é o que eu estou colocando. E eu estou investindo em azul agora. Eu estou investindo 12 mil, que é o limite, no PGBL. Eu vou fazer o pagamento de imposto de renda sobre os 12 mil mais juros. Então, eu reduzo a minha base de cálculo de 100 para 88, mas eu pago imposto de renda sobre o total.
O plano VGBL não reduz a base tributável do contribuinte. Perfeito! E é por esse motivo que eu pago o imposto de renda apenas sobre os juros, porque ele não me traz essa vantagem fiscal. Então, letra B aqui é a incorreta. A gente fez uma baita revisão aí também desse tema aqui. Nos planos de previdência complementar do tipo VGBL, no momento do resgate ou do recebimento dos benefícios, a tributação do imposto de renda vai incidir sobre. Agora, ficou fácil, eu imagino, né? Por conta da questão passada. Sobre o valor inicial aportado, vamos pensar naquela pessoa que ela foi lá e ganhou alguma premiação no valor de 300 mil reais. Ganhou esses 300 mil e aí ela escutou que era interessante ela colocar em uma previdência privada esse valor, porque ela vai ter benefício, vai ter uma alíquota de imposto de renda menor do que se ela colocasse um CDB, por exemplo. Né? Porque lembrando que através da tabela regressiva, a menor alíquota possível aqui, ela é de 10% em previdência privada, né? Usando a tabela regressiva, então 10% é menor do que 15% que a gente tem em outros títulos de renda fixa. Ela pegou esses 300 mil reais que ela recebeu e ela investiu, né? Então eu vou ter uma seta para baixo aqui, em um VGBL e não fez mais nenhuma contribuição. Lá na frente, anos depois, né? Porque é um investimento que tem a característica de ser de longo prazo, não que necessariamente tem que ser, mas tem essa característica. Lá na frente, ela vai receber os 300 mil que ela colocou inicialmente, mais os juros, que nesse caso aqui podem ser de 200 mil. Então, ela vai receber um total de 500 no VGBL. Né? Perfeito. No momento do resgate, ela pode resgatar isso em uma única vez, pagamento único, ou ela pode receber uma série de pagamentos, né? Funcionando como se fosse uma previdência mesmo. Pagamentos mensais, de forma vitalícia, um prazo mínimo garantido, de renda temporária. Existem algumas opções ali de como ela pode receber. Mas fato é, no momento do resgate ou do recebimento, ela vai ter o imposto de renda. E sendo a modalidade de VGBL, eu já sei que esse imposto ele vai incidir apenas, colocar principal e juros. Vai incidir apenas sobre os juros, tá? O IR vai ser cobrado sobre isso. Qual alíquota? Vai depender da modalidade ali que ela escolher. Se for a tabela regressiva, só para a gente revisar esse ponto aqui, a tabela regressiva de imposto, que talvez faça mais sentido aqui, ela vai diminuindo de alíquota a cada 2 anos, tá? Então, se a pessoa deixar de 0 a 2 anos, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, deixa eu só puxar para cima que faltou aqui, né? E mais de 10 anos, eu vou ter alíquotas que vão diminuindo. Começando aqui em 35% de imposto de renda e caindo de 5 em 5 cada vez. 25, 20, 15 e 10. Chegando nesses 10 aqui que eu falei, que é menor, se ela deixar por mais de 10 anos, do que, por exemplo, se ela investisse em um título público federal por 10 anos. Né? O título público federal, a menor alíquota, a gente viu lá atrás que a menor alíquota era de 15%. Aqui a menor alíquota possível é de 10%. E aí ela pode economizar aqui no tributo. Isso tanto para o PGBL quanto para o VGBL. Então, sobre o valor inicial aportado? Não, né? Não foi sobre o valor inicial. O valor inicial ela colocou 300 mil e esse no VGBL não recebe tributação. Sobre o rendimento, sim, né? O rendimento que foi de 200 mil reais. O rendimento real, descontado a variação da inflação, eu falei alguma coisa aqui em inflação? Claro que a inflação existiu nesse tempo, né? Mas o imposto de renda, infelizmente, ele não é calculado sobre o rendimento real, porque aí nesse caso o rendimento real não seriam 200 mil, né? Seria menos do que isso, porque a inflação ela vai tirando o poder de compra da moeda. Sobre o valor total resgatado, não. Essa seria uma característica do PGBL e não do VGBL, que é o que a gente tem aqui. Tá? Então a gente também aproveitou aí para revisar de vez o tema de previdência. E pessoal, essa foi a última questão aqui da prova. Né? Comentem aí quantas vocês acertaram. Estou torcendo que vocês tenham acertado pelo menos aí o suficiente para conseguir os 70%, né? O ideal que eu sempre digo, pensando aqui na CPA10, é vocês conseguirem um desempenho entre 80% a 85% nos simulados, porque isso traz uma margem de segurança para vocês na prova, né? Na prova, o desempenho, por conta do nervosismo, por conta das vezes a Ambima usar uma questão um pouco mais diferentona ali na prova, o percentual ele tende a ser um pouquinho menor do que o que vocês tiram ali de maneira recorrente nos simulados. Então, tirando de maneira consistente entre 80 e 85, tem uma margem de segurança ali para que vocês consigam aprovação.
E, para a gente encerrar, lembrando, né, na descrição, comentário fixado, tem o link do meu curso para certificação CPA10. Como eu falei aí, toda a parte teórica, apostilas, slides, resumos, questões, simulados, para que vocês cheguem aí preparados e consigam a certificação de vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou indo nessa. Um abraço e até uma próxima.